Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Aqui de fato estamos dando continuidade a mais uma sequência de correção de questões com foco na própria PCDF, na própria PRF e na Polícia Federal, certo? Então esse é uma sequência de vídeos relativos à correção de rede de computadores. O assunto é de rede de computadores de fato. Esse é o terceiro vídeo, então se você caiu aqui de paraquedas, acesse a minha playlist, lá você já acompanha já desde o primeiro vídeo já postado, certo? E sem mais delongas, vamos logo para as questões, certo? Na verdade, para a questão, esse vídeo a gente vai resolver uma única questão, certo? Então, essa questão aqui foi da banca CESP do ano de 2018 para o cargo de agente de Polícia Federal. Vamos lá. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência. Em LAN, Local Area Network, em MAN, Metropolitan Area Network e o WAN, Wide Area Network. Bom, o que vocês acham? Essa questão está certa ou ela está errada? Bom, essa questão ela está corretíssima, corretíssima. É exatamente isso. Existe um conceito interessante no mundo de redes de computadores que a gente consegue classificar as redes justamente por qual tópico? Pela sua abrangência, certo? Ou seja, pela sua abrangência, nós podemos classificar as redes como tipo LAN, como tipo MAN, temos também a do tipo WAN, entre outras também. Temos, por exemplo, a do tipo SAN e um grande exemplo também que é a do tipo PAN. Então, quando a gente fala em classificar as redes quanto à sua abrangência, nada mais é do que a abrangência geográfica. Ou seja, qual o tipo de classificação desse tipo de rede que vai, de certa forma, definir uma característica geográfica daquela rede de computadores. Então, a LAN, por exemplo, a LAN, como o próprio nome diz, é uma rede local, ou seja, é uma rede de computadores local ali com uma abrangência não muito longa, mas também não muito curta, ou seja, é uma rede de computadores ali com um espaço geográfico, às vezes, muitas das vezes, de um escritório. Imagina um prédio formado por uma rede de computadores entre 6 andares, por exemplo, né? Ou seja, nós estamos falando de uma rede local limitada, certo? Geralmente essa limitação, quando a gente fala em local area network, né, uma rede do tipo LAN, nós estamos falando de redes que têm uma abrangência geográfica com essa distância aqui, geralmente, de 100 metros a 1 quilômetro, por exemplo, né? Mas tem classificações também em relação à LAN que ela pode também chegar a 10 km, por exemplo, a 10 km, por exemplo, certo? Então, falou em LAN, é aquela rede local, vamos supor, o computador que você tá assistindo essa videoaula, por exemplo, provavelmente você deve estar aí no seu escritório ou até mesmo no seu quarto. Esse teu notebook, por exemplo, ou esse teu computador está conectado a um modem roteador da tua operadora. Ou seja, essa pequena rede que você formou aí na sua casa, né, forma-se uma LAN, por exemplo, entendeu? E além disso, nós temos a MAN, ou seja, a rede geográfica ou uma rede que tem uma abrangência metropolitana, por exemplo, certo? Ou seja, ele tem uma distância geográfica, um limite de distância entre bairros diferentes, por exemplo, né? Bairros e até cidades também, certo? Um grande exemplo dessa rede, que eu costumo até dizer nas minhas aulas, é aquela rede do tipo WiMAX. Ou seja, o que seria essa rede do tipo WiMAX? É aquela rede que a gente tem até uma distância de 50 quilômetros, por exemplo. Mas como assim? Eu nunca ouvi falar nessa rede do tipo WiMAX. Ou seja, vou até dividir um pouco a tela aqui para a gente fazer o seguinte. Imagina que numa rede LAN eu não consigo estendê-la por muito
né, por muitos quilômetros. Imagina que eu tenho que, de certa forma, compartilhar o acesso à internet a um bairro distante, a uma cidade que é distante, que muitas das vezes os provedores de internet, por exemplo, do tipo Net Virtua, do tipo Vivo, Claro, Oi, a Oi Velox, por exemplo, vamos supor que eles têm dificuldade de passar um cabeamento estruturado, né, até esses bairros distantes ou até essas cidades distantes. O que eles costumam fazer e fizeram por um bom tempo, né, porque agora eles estão investindo em fibra ótica, né? Ou seja, por um bom tempo eles se utilizavam de fato e muito, com muita frequência dessa tecnologia WiMAX. Imagina que eu tenho aqui uma cidade, né? Tem aqui um morro dividindo a cidade. Imagina aqui que a gente tem os prédios, certo? E nessa cidade tem uma outra cidade que é distante, por exemplo, certo? Ou seja, muitas operadoras de acesso que oferecem acesso à internet tinham dificuldade de entregar um cabeamento estruturado até essa cidade B, por exemplo. Aí, qual foi a solução, né? Qual foi a solução? Implantar, de certa forma, instalar uma antena aqui, emitindo sinal Wi-Fi do alto até chegar a uma outra antena rádio que vai estar recebendo esse sinal, certo? Ou seja, o sinal sai daqui da origem de A, percorre via Wi-Fi, né, via tecnologia sem fio, até essa outra antena, chegando aqui, ela consegue, de certa forma, compartilhar o acesso sem fio para essa outra cidade B, que é distante. Ou seja, essa tecnologia foi muito utilizada e hoje ela se chama WiMAX. Ou seja, ela tem uma distância de até, consegue, né, pegar uma distância de até 50 km, por exemplo. Entendeu? Então, falou em rede do tipo MAN, é uma rede do tipo metropolitana, que tem ali a sua classificação, a sua limitação geográfica entre bairros distintos, que estão muitas das vezes distantes, né? Cidades distantes também, certo? Agora, falou em WAN, aqui é um macete puro, né? Falou em WAN, Wide Area Network, a gente está falando da própria internet, né? Onde a própria internet tem ali a sua abrangência, né? A sua limitação geográfica, muitas das vezes de país, né, distinto, ou seja, continentes diferentes também, certo? E estados também. Falou numa área geográfica se referindo a um país, a um estado diferente, inclusive continentes diferentes, nós estamos lidando com a própria internet. A própria internet é aquela rede de computadores mundial, né, de certa forma, certo? Agora, falou em SAN, aqui a gente tem que falar de storage, certo? Storage é uma rede de computadores que permite o armazenamento de informações. Ou seja, falou em SAN, falou em redes do tipo storage, né? Area Network, a gente está falando de redes de armazenamento. O que significa isso? Imagina rede de armazenamento. Imagina que você tem uma rede do tipo LAN. Vou até colocar aqui numa outra tela. Imagina aqui que você tem uma rede e você tem um switch ou até mesmo um hub, né? Aquele comutador que a CESP costuma muito se utilizar desse termo. Ele é um comutador que ele é o seguinte, ele tem várias portas conectadas a ele. Imagina aqui que esse aqui é um switch, um equipamento centralizador, certo? Ou seja, que na porta 1 ele conecta um outro computador, na porta 2 ele vai conectar um outro computador, na porta 3 ele vai conectar um outro computador e na porta 4 ele conecta um outro computador, certo? Agora, imagina que nesse mesmo switch a gente tem uma outra porta onde ele vai vai sair um cabo, né, dessa outra porta, da porta número 5, e vai conectar a um outro switch, por exemplo. E nesse outro switch, né, também ele tem lá as suas portas, né, devidas, e aqui ele consegue, de certa forma, centralizar uma série de storage, ou seja, servidores que vão armazenar dados, arquivos,
de modo geral na rede? Imagina que nessa outra porta a gente tenha um outro storage, um outro servidor para armazenar arquivos, certo? Ou seja, imagina que nessa outra porta a gente tenha também um outro servidor para armazenamento de dados, para armazenamento de informações, guardar dados, né, na rede. Agora, vou até colocar de uma outra cor aqui. Falou em rede do tipo storage, eu estou querendo me referir a esse tipo de rede que tem uma única função na rede, que é o que? Armazenamento. Ou seja, é uma rede de armazenamento. Mas armazenamento de quê? De dados. Imagina, você tem um servidor de arquivos e ali você quer guardar diversos arquivos que esses computadores aqui manipulam na rede, certo? E uma das soluções, né, a serem utilizadas nesse tipo de rede do tipo SAN, né, que trabalha inclusive dentro de uma LAN, né, isso inclusive, essa visão como um todo, essa visão aqui, olha, como um todo, para vocês terem uma ideia, pode ser considerado uma LAN. Ou seja, dentro de uma local area network, a gente pode ter dentro dela uma rede do tipo SAN, que é uma rede específica apenas para armazenar informações, seja uma planilha de Excel, seja documentos de Word, seja PDF, seja imagem, seja qualquer tipo de arquivo que dê para ser armazenado num determinado servidor. Então, rede do tipo SAN é uma rede composta de diversos servidores que permitem esse tipo de informações serem guardadas ali naquele momento, ali naquela rede, certo? Então, além das redes do tipo SAN, deixa eu voltar aqui para outra cor, nós temos a do tipo PAN, que é uma rede pessoal, né? É uma rede pessoal. Essa rede aqui não tem muito mistério, é o que a gente chama de rede do tipo Bluetooth. Quem nunca transferiu aí um arquivo, né, entre um notebook e outro, entre um celular e o outro, por exemplo, certo? Ou seja, geralmente essas redes do tipo PAN, ela tem uma distância ali de 1 metro a 10 metros, geralmente. Existe algumas redes do tipo PAN que ela é um pouco mais eficiente em relação à limitação geográfica. Ela consegue chegar até 100 metros, por exemplo. Mas isso aí não é uma regra. A maioria das redes do tipo PAN tem ali a limitação de 1 metro a 10 metros. Né? Quem nunca precisou transferir uma imagem e você às vezes ficou, de certa forma, ali, muitas das vezes, uns 6 metros de distância e o arquivo às vezes se corrompe, aí você tem que reenviar novamente as informações, entendeu? Então, resumindo, as redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAN, MAN e WAN? Correto. Não vejo erro algum nessa questão, certo? Então, a CESP aí afirmou de forma correta, né? Elas podem ser sim classificadas pela sua abrangência ou pela sua área geográfica, como LAN, MAN, WAN, SAN e PAN, por exemplo. Certo? Então, meus amigos, vou pausando esse vídeo para a gente poder continuar no próximo vídeo e dar sequência aí à resolução de questões sobre assunto de rede de computadores. Então, se você não me segue aqui nesse canal, curta aí, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e também no próprio Instagram. Ou seja, eu tenho um canal no Instagram que é o @profpedrotenório. Então, se você quer continuar também com outros vídeos, né, de correções de exercícios, me segue lá no canal também, porque lá eu publico vários vídeos resolvendo exercícios também. Tudo bem? Então, fiquem com Deus e até a próxima.